Professor, Já... Oi. consegue visualizar aí se eu enviei mesmo o meu formulário preenchido? A resposta? Consigo, só um minutinho. Está dando permissão necessária, eu já acabei de enviar. Aí eu quero saber se eu finalizei mesmo ele. Não, Não? não aparece aqui para mim. Então eu ainda não finalizei. Não. Tá, mas deixa o formulário para depois vocês finalizam ele. Tá, ok. Tá, vamos seguir aqui. Tá, olha só. Então, pessoal, para que, qual vai ser o grande uso do rumo e do azimuth aqui na geologia, na cartografia geológica, tá? Eu vou depois mostrar, fazer uma pequena aula de geologia estrutural com vocês, só para vocês terem uma ideia, mas hoje eu vou mostrar algumas coisas aqui que talvez vocês ainda não tenham visto. Exemplo. Deixa eu dar um zoom aqui, essa imagem carregar aqui. Deixa eu tirar essas estradas daqui que estão atrapalhando. Limites. Tá. Que dá para ver bacana. Deixa eu ver se tem alguma aqui no Brasil que dá para ver melhor. Mais ou menos. Ah, isso aqui dá para ver legal. Olha só, pessoal. Vocês estão conseguindo enxergar a tela aí? Sim. Sim, professor. Vocês conseguem perceber que aqui eu tenho áreas elevadas no terreno aqui? Ou não? Ou é difícil de enxergar isso? Dá para perceber um pouco. Assim talvez melhore um pouco. Eu tenho isso aqui, ó, essa serra, que é uma formação geomorfológica, isso que a gente chama de serra, né? Então, ó, isso aqui tem um relevo, estão vendo? Ó, Sim. tá, então aqui a gente está vendo no Google Earth em 3D, tá? Só para vocês terem uma noção. Por que eu estou mostrando isso em 3D? Tá? Então, vocês já viram que isso é uma área alta. Não necessariamente eu vou estar falando de coisas altas, tá? De relevo em si, seja um relevo positivo ou um relevo negativo. Ó, então aqui foi essa serra que eu mostrei. Vocês estão vendo que ela tem um formato aqui, tem uma direção aqui alinhada, né? Ela está alinhada numa certa direção. Vou tirar um pouquinho o zoom, né? Então vocês conseguem perceber que assim como eu tenho essa serra aqui alinhada numa determinada direção, eu tenho outras coisas que também aparecem alinhadas aqui no terreno. Sim. Então, vamos passear mais um pouquinho aqui nessa região. Ali ainda tá aqui esses locais aqui são todos com relevos positivos, né? Áreas elevadas. Mas essas informações elas vão aparecer em áreas que não estão elevadas. Exemplo, nessa região bem aqui que está bem no centro da imagem da tela, vocês conseguem perceber algum tipo de alinhamento? Vou aumentar um pouquinho o zoom. Conseguem perceber um alinhamento aqui? Sim. Ó, o norte está para cá, o norte está para cima. Vocês acham que está alinhado para que direção aí? Se o norte está para cá, para cima, que direção está alinhado? Vocês podem me dizer? É pro oeste? Oeste? Eu acho que eu não tô vendo nem mais aqui a mãozinha. A mãozinha está aqui, ó. Estou mostrando que o norte está para cima aqui. Se o norte é aqui para cima,
O que que vocês estão vendo de alinhamento aí nessa imagem aí? Tem alguma coisa que está para alguma direção que vocês consigam identificar? Sim ou não? Dá pra ver umas linhas Não, não assim na consigo. direção noroeste, mais ou menos. Noroeste. Noroeste é para cá. Pois Vou é, dá dar pra um ver zoom. umas linhas bem pequenas. É noroeste mesmo a direção? Tirar um pouco o zoom aqui. É noroeste, então eu encontro as coisas alinhadas para cá, nessa direção aqui, assim. É? Sim ou não? Não. Para que direção é? Bora pegar aqui, vou tirar um print dessa imagem aqui. Vou jogar ela bem aqui, só para a gente brincar com ela. Eu posso riscar. Então tá aqui, ó, aquela imagem lá. Vocês enxergam ela alinhada para noroeste, então eu tenho coisas alinhadas nessa direção aqui, ó. Aqui é noroeste. Professor, NW. É nessa direção que está alinhado? Oi. eu tô vendo para o lado do Nordeste. Nordeste tem, exatamente. Então, quando eu falo em alinhamento, tá? Eu quero que vocês percebam que se vocês forem prestar atenção, aqui eu tenho como se fossem marcas aqui no terreno, como se estivessem nessa posição aqui. Tem várias, tá? Aqui eu estou mostrando só, acho que dá para ver melhor nessa posição aqui, né? Então tem marcas aqui. Aqui tem uma maiorzinha, tá? Então, é isso que eu quero que vocês tentem começar a enxergar aqui, tá? Aqui, ó, é Nordeste, né? Como a colega de vocês falou. Se eu mudar de local e for olhar, tá? Para cá, eu já encontro algumas coisas meio alinhadas para o norte aqui, assim, já quase para o norte, nessa região aqui, por exemplo. Tá? Se vocês forem olhar com calma, tá? E dando zoom nessas imagens, tá? Se a gente der o zoom para a resolução, a gente vê mais. Ó. Então aqui, ó, naquele lugar que eu falei que tinha algumas coisas para o norte, ó, olha aqui, ó, tem algumas coisinhas aqui, o relevo, ó. O próprio relevo está alinhado para o norte, estão vendo? Então, isso aqui é uma área alta, elevada, estão vendo? Está alinhado mais ou menos para o norte. Aqui, opa, eu virei a câmera. Tá? Isso, pessoal, que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Dependendo, óbvio, tem uma série de fatores que a gente tem que analisar, mas tudo isso aqui são indícios indicativos de estruturas geológicas, tá bom? Ó, nessa região aqui, ó, vamos usar essa aqui também, vou tirar um print dessa área aqui para a gente mexer com ela. Quando a gente vem nessa outra área aqui, lá na mesma região, né? Aqui eu já tenho aquela serra que eu mostrei para vocês aqui, né? Ela tem essa orientação aqui. Deixa eu mudar essa cor aqui, porque está ruim de ver. Tá aqui um laranja. Tá, então, essa serra aqui, né? Ela vai ter uma orientação aqui, né? Ó, mais ou menos nessa posição aqui, ó. Esse aqui eu estou traçando por cima do topo da serra, tá? Então, ela tem aqui, eu consigo verificar isso. E vocês notem que ela faz uma curva aqui, né? Aqui, ó, eu tenho outras estruturas, né, que também vão se alinhando. Né? Se vocês forem ver aqui, ó, eu faço um traçado mais ou menos aqui. Então, tudo isso aqui, pessoal, são estruturas geológicas. A gente vai falar depois com um pouco mais de calma a respeito dessas estruturas. Tá? Conforme vocês vão olhando, se vocês forem começar a tentar prestar atenção e enxergar
essas texturas diferentes que aparecem no relevo, tá? A gente vai conseguir delimitar várias coisas aqui. Então eu consigo, prestando atenção que só olhando eu consigo ver que eu tenho algo nesse sentido aqui assim. Tá? Então eu consigo identificar certas estruturas aqui no terreno, só de olhar, tá? E por que eu estou falando isso para vocês? Essas estruturas, elas são importantes para a gente, tá? A gente precisa entender como elas estão posicionadas. E como é que vocês acham que eu vou fazer para posicionar essas estruturas no terreno? Na escala, através da escala. A escala, não. A escala vai me determinar o tamanho do meu desenho, né? Como eu vou desenhar ele, com mais ou com menos Botando detalhes. coordenadas? Coordenadas poderiam ser. Só que, por exemplo, a estrutura, tá? A coordenada, tá, pessoal? Ela vai representar, lembra que a coordenada ela representa um ponto. E a estrutura, nesse caso aqui, não é um único ponto, né? Ela tem uma continuidade, são estruturas contínuas, são estruturas lineares, né? Então aqui, ó, eu tenho um grande elemento aqui no terreno, nessa região, que ele sai daqui, ó, ele vem, é uma grande estrutura aqui, representada por essa serra, tá? Então aqui nesse caso, aqui que a gente vai utilizar muito na cartografia a questão do rumo e do azimuth, porque aqui vocês vão poder dizer para onde e como estão posicionadas as estruturas que vocês vão observar no campo. Por exemplo, se eu pegar essa estrutura daqui da ponta aqui, essa daqui, ó, essa pequenininha aqui, tá? Essa estruturazinha aqui da ponta, ela está posicionada para que direção? Hein? Nordeste? Nordeste, né? Então, como é que vocês vão fazer isso? A gente teria que, deixa eu usar o amarelo mesmo aqui, que é mais fácil de a gente ver, né? Se ela fosse ver essa estrutura, ela estaria posicionada aqui, ó. Se eu tiver os quadrantes aqui, ó, norte, essa estrutura ela está mais ou menos nessa direção aqui, né? Então, eu tenho uma estrutura que está posicionada para NE, aqui. Tá, pessoal? Então, o rumo e o azimuth, na parte da geologia, da cartografia, a maior utilidade que eles vão ter para vocês é justamente para saber posicionar essas estruturas no terreno. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Vamos tentar fazer um desenho aqui embaixo. Tentar fazer um desenho aqui meio que tridimensional, bora ver se sai. Tá, tô desenhando aqui um bloco de diagrama, tá, pessoal? Só para vocês, a gente conseguir entender isso mais ou menos. Tá, então tá aqui, eu tenho um bloquinho de diagrama, tá? Então, aqui uma vista em perspectiva, em 3D, imaginem que vocês estão aqui no campo, tá? Vocês estão bem aqui, trabalhando no campo. E o norte está nessa direção aqui, tá? Então, para cá a gente tem o norte, onde está a setinha aqui. Vou botar aqui fora. Então, o norte está para cá, o norte. E vocês vão chegar lá no campo e vocês vão encontrar aqui, por exemplo, vocês vão andando pelo campo e vocês encontram aqui uma camada de rocha aqui, tá? E essa camada aqui, ela tá toda mineralizada, então digamos que tenha ouro nessa camada que eu colori de amarelo aí.
se vocês forem colocar essa camada, vocês vão ter que colocar ela num mapa, né? Vocês encontraram aqui uma rocha mineralizada, numa estrutura aqui comprida, tá? Então, isso aqui tem vários metros de comprimento. Então, isso aqui forma, no nosso mapa, vai formar um alinhamento, tá? Então, para posicionar no mapa de vocês essa camada aqui, vocês vão ter que fazer essa análise e ver qual é essa direção aqui, tá? Então, essa camada aqui, né, o norte está para cá, nesse sentido, eu posso botar o norte bem aqui também para facilitar a visão de vocês, né? O norte está para cá, nesse sentido. Então, se o norte está para cá, 90 graus do norte aqui, ó, 90 graus do norte, nessa direção aqui eu tenho o oeste, né, W. Então, o norte está para cima, o oeste está para cá, o leste estaria para o outro sentido, o leste, e o sul estaria nessa direção aqui. Então, a gente tem uma camada aqui que ela vai estar posicionada em que direção? Vou botar aqui um valor aproximado aqui. Essa camada ela poderia estar, por exemplo, a 270, 330 graus AZ, por exemplo. Tá? Consegue enxergar isso? Sim. Sim, professor. Professor, fazer uma Oi. pergunta. Diga. E o ponto de referência? É tipo assim, porque se ele estivesse em cima do desenho, ele estaria para sudeste, no caso. Tem O quê? o ponto de referência, tem um local assim, da onde determina, assim, da posição inicial do usuário aí, da pessoa que está. Se ele estivesse aqui em cima do mapa, ele estaria na direção sudeste? Não, tu pode diferenciar isso aqui como sendo sudeste ou noroeste, tanto faz, tá? Isso que é uma boa pergunta, um detalhe, tá? Vou fazer aqui do lado, só para a gente entender melhor. Então, imagina que vocês têm aqui, vamos botar aqui o nosso aqui, norte, leste, sul e oeste. Tá? Aqui, a título de exercício, né, quando a gente faz, eu mostro uma linha nessa direção aqui, né, para vocês. Ah, eu tenho a linha 1 aqui, ela tá para noroeste, tá? Mas na prática, tá, essa linha aqui, ela deve ter um segmento para cá. Concorda? Sim. Então, ela vai estar, ela tem alinhamento noroeste e tem alinhamento sudeste. Tanto faz como vocês descreverem, tá? Tanto faz como vocês descreverem. Não tem problema se vocês escreverem. Quando vocês olharem um relatório, digamos que vou usar esse exemplo do bloco diagrama aqui. Então, aqui nós temos estruturas mineralizadas de ouro, orientadas vocês vão ver dessa forma aqui no relatório, orientadas NWSE. Vocês vão encontrar assim nos trabalhos científicos. Porque independe para onde tu estás olhando, elas estão NWSE. Tá? Agora, se tu quiser especificar uma direção, dar específica a direção, por exemplo, eu já fui lá, né, eu vi que a mineralização ela cresce quanto mais eu vou para o Nordeste aqui. Então, eu vou dar preferência para ir nessa direção aqui, 330 AZ, né, indo para o Noroeste. Né, porque eu sei que lá para o Sudeste não vai ter nada. Então, é só uma forma de se ler, mas tanto faz. NW e SE vão ser direções idênticas. Né? Só o sentido que muda. Tá? Deu para compreender? Deu. Eu sim. Tá? Então, pessoal, isso aqui vai ser importante para vocês posicionarem esses elementos no campo. Tá? Então, quando a gente vai para campo, a gente vai usar a bússola, e aí com a bússola a gente vai medir essas informações. Normalmente, tá, quando a gente vai para o campo, a gente vai trabalhar muito mais com azimuth do que com rumo. Tá? Porque o rumo, como vocês devem estar lembrados, é sempre ou em relação ao norte ou em relação ao sul.
né? E o azimuth, como ele é sempre em relação ao norte, é o valor que a gente consegue extrair direto da bússola. Então, a minha bússola ela vai dar a informação lá de 0 até 360. Então, quando eu meço uma direção com a bússola, eu já vou obter certinho o azimuth daquela direção para onde eu estou medindo. Tá? Então, normalmente, quando a gente vai para campo, a gente trabalha muito mais com azimuth do que com rumo. Tá bom? Tá bom, professor. Perguntas? Alguma pergunta, pessoal? Por Até o mim, momento não, professor. Até o momento não, tá? Então, pessoal, voltando aqui para nossa explicação, tá? Quando a gente fala de direções aqui na cartografia, a gente vai se preocupar muito com isso, com entender como funciona o rumo e o azimuth, justamente para a gente conseguir posicionar os elementos na superfície dentro do nosso mapa. Deixa eu abrir aquele mapa lá que a gente já viu aqui. Eu acho que está aqui. Não. Esse aqui tem algumas, deixa eu ver se tem estrutura nesse aqui, que tem uns que não tem, não adianta. Tem, tá aqui, ó. Então, olha só. Vocês estão vendo essa simbologia aqui, que parece uns dentinhos aqui? sim. Sim, professor. Tá? Tá, então vamos olhar aqui o que significa isso. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma zona de cisalhamento transcorrente compressional destral, tá? Quando a gente chegar nas aulas lá falar de estruturas, eu vou explicar para vocês com calma. Então isso aqui, ó, como vocês podem ver, ó, é uma grande estrutura que está alinhada aqui no nosso terreno. Essa daqui é uma estrutura grande, difícil. A gente não vai, como a gente faz, a gente vai dar sempre a orientação geral dela, né? Então, nesse caso aqui, qual seria a orientação, qual é a direção dessa estrutura aqui? Tem uns dentinhos aqui, aproximada. Eu falei agorinha, na explicação lá, estava riscando. Norte. Tá indo pro norte? Norte? O norte está para cima aqui, ó. Noroeste, sudeste. Noroeste, sudeste, né? Então a gente tem aqui uma estrutura NWSE, tá? Vocês vão sempre ver assim. Estruturas muito grandes, geralmente a gente dá a orientação geral dela dessa forma. Quando eu tenho estruturas menores, localizadas, tá? Elas vão aparecer com outro símbolo, igual esse aqui, ó. Tá? Que ele vai aparecer bem aqui no mapa. Então aqui eu tenho um bem aqui, ó. Esse que tem um tracinho aqui com 70. Tá? Então aqui eu tenho a estrutura, tá? Nessa posição aqui, eu tenho a estrutura. Né? Então a estrutura aqui, ela tá nesse sentido aqui. Que sentido é esse? Hein? Que sentido é esse que eu estou passando o mouse aqui? Nordeste. Então ela tá NE, né, Nordeste, e tá SW, Sudoeste. Então isso aqui é uma estrutura que ela tá orientada NESW, tá? Então aqui eu tenho uma estrutura que ela vai contra a outra estrutura ali, né? Isso aqui, quando a gente falar de estrutural, eu vou explicar com mais calma para vocês. Eu quero primeiro que vocês comecem a entender para que a gente vai usar as medidas de rumo e de azimuth aqui. Esse outro símbolo aqui que vocês estão vendo, tá? Esse aqui, ó, esse que tem uma seta com uma bolinha no meio, tá? Esse símbolo aqui, ó, olha aqui, ó. É um símbolo chamado de lineação de estiramento, tá? Lineação de estiramento. Isso aqui é uma outra feição, uma outra estrutura que é formada nas rochas, tá? Então aqui eu já tenho um outro sentido aqui. Notem que a lineação aqui, ela vai
ela tem uma direção mais próxima, digamos assim, em relação a essa aqui. Essa daqui ela estava mais horizontal, assim, né? Ela estava quase leste-oeste, né? Mas ainda assim era nordeste e sudoeste. Essa daqui já está mais proeminente, né? Você vê que ela está mais indicando mais próximo, como se a estrutura estivesse virando mais em direção ao sul. Tá? Vocês conseguem enxergar isso? Sim. Essa direção é sudoeste? É sudoeste também. Todas elas são sudoeste aqui, ó. Sudoeste, tá? Todas são sudoeste. Quando a gente fala disso, tá, pessoal? Vou fazer aqui um esboço para vocês aqui, tá? Oh, caramba. Quando a gente fala disso, tá, pessoal? Essas estruturas, elas na realidade, elas vão representar para vocês cortes na superfície, tá? Vou fazer de novo aqui um outro bloquinho daquele lá, igual eu fiz agora, só para vocês entenderem. Tá? Então aqui, quando vocês veem uma estrutura qualquer aqui na superfície, tá? Exemplo dessa aqui que eu estou desenhando, tá? Eu tenho uma estrutura qualquer na superfície. Aqui o que eu vejo é só o ponto onde aquela estrutura cortou a superfície do terreno. Só que essa estrutura ela continua aqui para baixo, tá? Então ela pode continuar de quantas maneiras aqui ela pode continuar? Se eu olhar aqui por baixo, conseguir fazer um corte na lateral para ver. O que vocês acham? Para onde vai estar essa estrutura aqui? Pro nordeste? Para o Nordeste? Não. Pro sul, Aqui, professor. aqui ela está para o Norte. Não, o Sul é para cá. Aqui vocês não vão pensar em Norte, isso aqui eu estou falando para baixo, como se eu cavasse. Se eu pudesse cavar aqui. Aqui o bonequinho na superfície sim. somos nós. Né? Aqui é a subsuperfície, o subsolo. Como é que vocês acham que isso aqui estaria no subsolo? Essa estruturinha aqui que eu risquei de preto aqui. Hein? Eu acho que ela estaria assim. Hein? Sim, foi isso que eu tinha visto naquela hora na minha cabeça. Tava tentando entender. Ela poderia estar assim. Se ela estivesse assim, quer dizer que ela está indo direto para baixo, mergulhando perpendicular aqui à superfície, né? Ela desce retinho no subsolo. Mas ela poderia não estar assim. Ela poderia estar, por exemplo, dessa forma aqui, ó. Isso aqui não existiria. Aqui, ó, a mesma estrutura. Ela poderia estar dessa forma aqui. Ou ela poderia estar para o outro lado também, tanto faz. Né? Em vez de estar para lá, ela poderia estar para esse lado daqui, assim. Sudoeste, sudeste. Não, aqui a gente não está falando de sudeste. Aqui elas estão para baixo. Sudeste é só o que eu meço na superfície, entendeu? É isso que eu quero que vocês enxerguem a diferença. Aqui na superfície, a estrutura é norte e sul. Mas ela tem o que está embaixo dela. Isso que está aqui embaixo, pessoal, é o que a gente vai chamar de mergulho, que eu vou falar com mais calma depois para vocês, tá? Porque é a outra coisa que a gente vai medir quando a gente falar de estruturas no campo, tá? A primeira coisa vocês já sabem medir, que é chegar aqui em cima e ver qual é a direção que eu enxergo na superfície do terreno, né? Então, essa linha que eu marquei aqui, esse desenho, tá aqui mais ou menos norte e sul, né? Esse desenho aqui.
Então, a direção na superfície vocês já sabem, norte e sul. Mas eu preciso saber, e como é que está no subsolo isso aqui? Alguém tem alguma ideia de como eu poderia tentar informar essa informação de subsolo aqui para o meu leitor? Hein? Podem chutar, pessoal. Eu ainda não dei todos os conceitos para vocês. Eu estou tentando estimular vocês a, a raciocinarem em cima disso. Para depois eu explicar com calma, tudinho, certinho. Tipo assim, você informar que a estrutura ela tá na diagonal, se você olhar de baixo para de cima para baixo, como se fosse. Na diagonal, mas o que eu mediria para poder saber essa diagonal aí? Porque diagonal pode ser, ó, uma diagonal mais rasa, pode ser uma diagonal mais profunda, e pode ser a diagonal para onde ele está. Como é que eu faria isso? O Seria ângulo um ângulo em Z? seria esse ângulo bem aqui, ó. Esse ângulo que eu vou chamar de θ aqui. Tá? Esse ângulo, tá, pessoal? Se eu pegar esse desenho aqui e virar ele de frente para a gente, tá? A gente estaria vendo uma parede, né? Imagina que eu cortei aquele bloco e ele está em pé aqui de frente para a parede. A gente estaria vendo aquela estrutura assim, ó. Né? Então, isso aqui é o que eu desenhei ali. Tá? E aqui são vocês aqui trabalhando lá na superfície. Então, esse ângulo bem aqui, que eu chamei de θ, tá? É o ângulo que a minha estrutura, tá? Aqui, ou a minha camada, se eu estiver falando de uma rocha sedimentar, isso aqui pode ser uma camada de rocha também, tá? Não tem problema. É o ângulo entre a minha estrutura e a superfície. Tá? Então, essa é a segunda medida que vocês vão aprender. Essa medida aqui, ela se chama mergulho, tá, pessoal? Esse ângulo aqui é o ângulo de mergulho, tá? Então, notem que a gente vai ter duas informações quando a gente for trabalhar com medidas no campo. A medida do rumo e do azimuth, que vocês vão tirar na superfície, tá? E uma medida chamada medida de mergulho, que vai ser em relação à subsuperfície, tá? Aqui é o que a gente vai ter que desenvolver justamente essa visão tridimensional do terreno, tá? Deu para entender? Agora deu. Aí mais uma pergunta também para tentar pegar vocês. Como eu falei, né? Se a gente for, eu estou falando para lá, a gente estudou essa área aqui, eu falei, olha, eu encontrei uma estrutura mineralizada aqui na superfície, uma estrutura norte-sul, tá? E ela mergulha aqui. Esse valor, vou botar, bora dar um valor para isso aqui para ficar mais fácil de te entender. Bora dizer que esse ângulo aqui é 30 graus. Então ela mergulha 30 graus, mas ela mergulha 30 graus para onde? Para leste? Para leste, exatamente. Eu pensei que não fosse ninguém fosse responder. Para leste. Então, olha só, como é que eu sei que ela está mergulhando para leste? Se o norte é para cá, nessa direção, o sul é para cá, então, nessa direção bem aqui, deixa eu apagar essa seta do sul aqui para não me atrapalhar. Né? Nessa direção bem aqui, ó, é o leste. Norte, 90 graus aqui para o leste. Né? Então, a minha estrutura é norte e sul, mas ela tem um mergulho de 30 graus para leste. Deu para entender? Deu. Deu mesmo? Ou vocês estão falando só para por vergonha de perguntar? Não, realmente agora que eu tô entendendo. Isso aqui, tá? Eu estou ensinando dessa maneira bem simples para vocês, com o negócio mais plano possível, tá? Porque justamente essa parte de tentar enxergar em 3 dimensões é uma coisa que a gente tem que começar a tentar fazer automaticamente. Conforme a gente vai treinando, a gente vai conseguindo enxergar isso automaticamente, tá? Isso aqui é uma visão tridimensional que a gente chama.
Porque vocês não vão ver essa parte todinha aqui, ó, né? A gente não consegue enxergar isso aqui no campo normalmente, tá? Porque isso aqui está enterrado, isso aqui que eu pintei de amarelo aqui, normalmente isso aqui está enterrado. Essa área todinha aqui a gente não vê, a gente só vê o que está em cima. Raros casos a gente consegue ter uma visão lateral das unidades que a gente está estudando, mas normalmente a gente vê só o que está em cima. Mas aqui em cima eu consigo medir essa informação aqui do mergulho, que eu vou ensinar para vocês depois, vocês vão aprender como é que mede isso aqui. Então, de posse da medida da direção da superfície e mais do mergulho, né, conhecendo essas informações, eu sei para que lado a minha estrutura ou a minha camada está mergulhando. Então, espacialmente, eu já enxergo ela mergulhando para leste. Tá? Deu para compreender? Deu. Deu sim, professor. Deixa eu ver se eu acho uma imagem que mostre bacana isso aqui. Porque os meus dotes artísticos não são muito bons. Né? Eu quero um dado tridimensional para ver se vocês enxergam legal aqui. Não vai ter do jeito que eu queria. Do jeito que eu queria, do jeito que eu estava imaginando, eu não encontrei aqui. Mas bem, tem uma figura que dá para aproveitar. Essa bem aqui dá para aproveitar. Tá muito pequeno. Poxa. Pequena. Essa está um pouquinho melhor. Tá, então é mais ou menos isso que eu estava tentando mostrar para vocês. Quando a gente consegue, normalmente o que a gente vai ver é só a parte da superfície, que é por onde a gente consegue caminhar, né? Dificilmente a gente não vai conseguir enxergar, a gente não vai ver essa parte inferior aqui, mas eu consigo extrair aquelas outras informações. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ideia é que a gente consiga ir compondo esse desenho aqui de como está o subsolo a partir das informações que a gente encontra aqui na superfície. Tá? Isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui, tá? Bem, de maneira bem resumida, se a gente for olhar, vocês podem pegar, por exemplo, olhem só aqui, ó. Ali quase não tinha textura. Aqui não tem como vocês não dizerem que não tem, né? Ou vocês não enxergam alguma coisa aqui. Dá para enxergar, professor, um pouquinho. Pouquinho? Aproximar mais um pouco. Ó, vocês Aí. conseguem perceber que o relevo aqui é todo alinhado? Olha só o tanto que é alinhado esse relevo aqui. Né? Os topos desses morros são todos na mesma direção. Né? Nesse caso aqui, que direção é essa? Noroeste? Noroeste. Noroeste e Sudeste, né? NWSE. Tá? E conforme a gente vai andando, essas direções mudam às vezes. Aqui ela está quase já mais alinhada em direção ao norte-sul, aí depois ela volta a ficar mais noroeste aqui, ó. Tá? Isso aqui são estruturas. Conforme a gente vai vendo essas estruturas e medindo essas informações em relação a mergulhos, a gente consegue definir tridimensionalmente como está a disposição dessas rochas aqui por baixo. Tem uma imagem de mergulho, como seria para a gente ver? Uma imagem de mergulho? Isso. Nesse desenho aqui, o mergulho nada mais é do que esse ângulo aqui, ó. Tá, mas o que eu queria mostrar para vocês eu não consegui achar aqui, porque eu queria pegar como se fosse só a imagem tridimensional. Aqui, talvez essa aqui dê para ajudar.
Ó. Então, aqui, ó, a camada em 3 dimensões, ó. Então, ela tem continuidade para baixo no relevo, né? Então, como se tivesse tirado um pedaço aqui em cima para vocês verem. Aquele pacote inteirinho, ele é como se fosse uma grande rampa ali, um plano, né, inclinado. Tá? Então, a gente enxerga como se fosse um plano inclinado, essas estruturas ou camadas. Tá? Vocês vão enxergar dessa forma. Mas ainda não era dessa forma que eu queria. Oi, pode falar. Tá para oeste? Esse mesmo Nesse caso aqui, isso. deixa eu ver. Ainda não indicaram aqui. Aqui não está indicado para onde está o norte. Eu só posso dizer se está mergulhando para oeste se eu souber para onde está o norte. Entendeu? Então aqui não foi indicado o norte. Então, por exemplo, se o norte fosse essa seta aqui, ó, que está desenhada. Na verdade, se fosse não, o norte é essa seta aqui, tá? Porque está mal feito. Mas é um N aqui, ó. Tem um N no meio da seta. Então aqui a seta indicando o norte. Então, se o norte está para cá, para onde está mergulhando esse plano azul aqui? Pro sul? Para o sul, exatamente. Então, se o norte vai no sentido de lá, o mergulho está caindo para o sentido oposto. Então, ele mergulha para o sul. E para onde está a estrutura na superfície? Leste-oeste. Leste-oeste. Exatamente. Todo mundo está conseguindo enxergar isso? Sim. Sim, professor. Tá. Então, amanhã, tá, a gente vai falar, vou mostrar para vocês as estruturas básicas geológicas para vocês entenderem como elas funcionam, tá? Isso aí vai ser meio que um paralelo ao que vocês talvez, eu não sei como é que tá a geologia geral de vocês, mas vocês talvez já estejam vendo isso em geologia geral lá. Qual é o assunto que vocês estão vendo agora em geologia geral? Rochas, a formação de rochas. Foi isso que Tá. começou, eu acho. Ciclo das rochas, né? Tá. Então, você já sabe o que é uma rocha sedimentar? A gente vai ver as ígneas primeiro, a gente só introduzir o conteúdo. Tá. Beleza. Então, a gente vai falar algumas coisas que vocês vão ver, vai ter um paralelo aí com a geologia geral de vocês, tá? E eu vou explicar algumas coisas, vou falar de algumas estruturas para a gente poder dar continuidade aqui, porque a cartografia geológica não basta vocês saberem usar coordenadas, usar a escala, tá? Isso aí é só o início, é o básico, tá? Quando a gente fala em cartografia geológica, é a gente conseguir trazer essas informações que a gente vai encontrar no campo para o mapa. E para eu colocar todas as informações do campo no mapa, eu tenho que saber trabalhar com a questão da direção, em rumo ou azimuth, né? Tenho que saber trabalhar com essa questão de entender a tridimensionalidade das coisas, das estruturas ou das camadas, para saber para onde aquilo está mergulhando. Então, eu vou ter que saber trabalhar com esses ângulos aí, para poder colocar isso no mapa. Tá? Exemplo que eu mostrei aqui nesse mapa dessa região aqui para vocês. Esse aqui é um mapa simples até, porque essa região aqui, apesar de ter muitas estruturas, tá? Não tem tantas assim quanto poderia ter, né? No mapa do estado do Pará tem estruturas muito mais detalhadas em outras regiões aqui, né? Só para a gente finalizar, eu vou mostrar aqui para vocês o mapa do Pará. Eu acho que está aqui, tá? Poxa, não tenho PDF. Eu não tenho o PDF dele aqui. Não tenho um arquivo final em PDF do mapa do Pará aqui para mostrar para vocês. Depois eu procuro e mostro com calma. Mas tem umas áreas que tem estruturas, muito mais estruturas do que essa que vocês estão vendo aqui na região de Castanhal, tá? E como eu falei para vocês, né?
essas estruturas a gente tem que saber enxergar e medir para a gente saber como elas estão posicionadas em subsuperfície, né, no subsolo. Tá? Notem que eu tenho uma linha bem aqui, ó, tá vendo? Tem uma grande linha traçada aqui, ó. Essa linha que começa aqui na letra A e ela termina bem aqui no B, essa linha aqui, ela está mostrando para a gente onde é que foi feito um corte esquemático, tá? Um perfil. Isso aqui é o que a gente vai chamar de perfil geológico. Eu vou ensinar vocês a fazerem também isso. O perfil geológico é isso que aparece bem aqui no mapa. Então, é como se eu tivesse pegado e feito um corte naquela área e com todas as informações que eu tenho geológica, eu faço o desenho para mostrar aqui como estão as camadas e as rochas nessa região. Então, vocês vão ver que as camadas têm uma inclinação, elas estão posicionadas, elas não são retinhas, elas não são planas, horizontais, elas têm inclinações aqui. Isso aqui vai indicar para a gente estruturas geológicas que podem ser de grande importância no caso de mineralizações, por exemplo. Deu para entender? Sim, professor. Sim. Então tá, pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui, tá bom? Deixa eu finalizar aqui a gravação de vocês. Agora que eu acho